meio aos salões dourados de palácios e ao eco das decisões que mudariam o curso de nações, uma família se ergueu. Rica em glórias, marcada por tragédias, e costurada por segredos. Esta é a história da família real brasileira, desde Dona Maria I, a Rainha Louca, até os herdeiros que testemunharam o fim do Império. Nossa jornada começa em Portugal, no ano de 1734. Dona Maria I, futura Rainha de Portugal e matriarca da família real brasileira, nasceu sob o signo da responsabilidade. Filha de Dom José I, ela herdou o trono em 1777, mas não foi o peso da coroa que abalou sua mente, e sim as tragédias pessoais. A primeira mulher a herdar o trono de Portugal, Dona Maria I revolucionou a rígida administração anterior comandada pelo Marquês de Pombal. Relatos da época descrevem Dona Maria como piedosa e profundamente emocional. Mas a perda de seu filho mais velho e as turbulências políticas levaram-na à loucura, ganhando o apelido que ecoa até hoje, a Rainha Louca. Foi então que seu filho, Dom João VI, assumiu as rédeas da coroa. Dom João VI não tinha o perfil de um rei-herói. Descrito como indeciso e abonachão, sua grandeza veio na forma de uma fuga. Em 1808, a família real escapou das tropas napoleônicas rumo ao Brasil, transformando o destino de uma colônia inteira. Sob Dom João, o Brasil deixou de ser uma simples colônia. Bibliotecas foram criadas, universidades abertas, e o país ganhou um papel central no mapa político mundial. Ele era casado com Carlota Joaquina, uma das figuras mais intrigantes e controversas da história da monarquia. Ambiciosa e polêmica, Carlota era descrita como uma mulher temperamental. Juntos, tiveram 9 filhos, incluindo Dom Pedro I. Em 1821, com a pressão das cortes portuguesas e a instabilidade política crescente, Dom João VI retornou a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como regente no Brasil. Seu retorno marcou o início de um período de desafios para manter o equilíbrio entre as colônias e a metrópole. Em Portugal, Dom João enfrentou novas crises e teve que navegar entre as aspirações liberais e as forças conservadoras. Mas o destino da monarquia no Brasil passou de pai para filho. Dom Pedro I, o filho rebelde, tornou-se imperador em 1822. Independência ou morte, foram suas palavras, mas seus atos o colocaram em rota de colisão com o próprio povo. Dom Pedro casou-se com Maria Leopoldina da Áustria, uma arquiduquesa que desempenhou papel essencial na independência do Brasil. Leopoldina era intelectualmente brilhante, mas sua vida foi marcada pela tristeza. O casamento enfrentou traições e humilhações, sobretudo pela presença de Domitila de Castro, a polêmica Marquesa de Santos. Leopoldina faleceu jovem, deixando 5 filhos, incluindo o futuro Dom Pedro II. Amado e odiado, Dom Pedro I abdicou da condição de imperador do Brasil em favor de seu filho, Dom Pedro II, de apenas 4 anos de idade. Uma abdicação que ecoaria por gerações, marcando o fim de uma era de paixões e impulsos. Mas a história de Dom Pedro I não terminou no Brasil. Em 1831, ele retornou a Portugal para lutar pelos direitos de sua filha Maria II ao trono português em meio a uma guerra civil. Em terras lusitanas, Dom Pedro se casou pela segunda vez com Amélia de Leuchtenberger, uma mulher descrita como elegante e virtuosa. Amélia trouxe serenidade aos últimos anos de Pedro e cuidou dele até o fim de sua vida. Liderando tropas na Guerra Civil Portuguesa, Dom Pedro demonstrou coragem e um senso de justiça que o redimiu aos olhos de muitos. Ele conseguiu garantir o trono de sua filha, mas sua saúde foi severamente abalada. Em 1834, Dom Pedro faleceu em Portugal, aos 35 anos, vitimado por tuberculose. Seus últimos momentos foram marcados pela presença de Amélia e pela consciência de que, apesar de suas controvérsias, ele havia deixado um impacto profundo tanto no Brasil quanto em Portugal. Dom Pedro II, o menino imperador, foi moldado pela educação e pela pressão de manter um império unido. Tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos em 1840 devido ao golpe da maioridade, um movimento político que o declarou maior de idade. Ele não herdou a impetuosidade do pai, mas sim uma calma resoluta. Governou por quase 50 anos, promovendo progresso e enfrentando guerras, mas também vivendo sob o peso de tragédias pessoais.
Seu casamento com Teresa Cristina das Duas Sicílias foi discreto, mas duradouro. Teresa Cristina, conhecida como a mãe dos brasileiros, apoiou Pedro II em suas jornadas políticas e culturais. O casal teve 4 filhos, mas apenas 2 filhas sobreviveram à idade adulta, Isabel e Leopoldina. A morte precoce de 2 filhos e as responsabilidades do trono deixaram marcas profundas no imperador. Sua filha Isabel, a Redentora, tornou-se herdeira e assumiu um papel crucial na abolição da escravatura em 1888. O destino da princesa Isabel foi marcado também por sua união com o conde de Eu, Gaston de Orléans. Um militar francês, estrategista e dedicado, ele se tornou uma figura polêmica no Brasil. Embora muitos o criticassem pela influência que exercia sobre Isabel, o conde foi um parceiro fiel em suas lutas, especialmente na campanha abolicionista. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Pedro, Luís e Antônio, que cresceram entre as obrigações da família imperial e os desafios de um império em declínio. Em 1889, o império caiu. Dom Pedro II deixou o Brasil como um velho melancólico, sem riqueza e sem coroa, mas com um legado de lealdade às letras e à cultura. Isabel e sua família também viveram o exílio, carregando a história de uma monarquia que marcou para sempre o Brasil. Hoje, os nomes de Maria, João, Pedro e Isabel vivem em livros de história, mas também em nossas paisagens, em nossas memórias, e nos valores que moldaram o Brasil. A monarquia pode ter chegado ao fim, mas as histórias e os dramas da família real brasileira permanecem como um reflexo de um país em constante transformação. Porque, no fim, a história da monarquia não é apenas a história de uma família. É a história de um povo. Um povo que busca, ainda hoje, sua própria identidade e seu lugar no mundo. Se você gostou dessa jornada pela história, inscreva-se no canal Mundo do Conhecimento para mais histórias fascinantes que unem emoção, drama e aprendizado. Deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para não perder nossos próximos episódios. A história continua aqui, com você.